E aí, gente, tudo bom? Pois é, dei uma pequena pausa aqui no É Sério.podcast, mas já estou de volta e com entrevistados bem interessantes nessa nova rodada que vem por aí. Hoje eu vou receber aqui no estúdio uma pessoa extremamente interessante. Eu venho acompanhando já o trabalho dele, as lives, as palestras, enfim, já tem um tempo, a gente só se conhecia pelo Instagram, por incrível que pareça, mas como a gente vive no mundo digital, né, tudo é possível e a gente acaba criando uma empatia. E foi exatamente por isso que eu fiz o convite a ele, que está em Maceió, participando de um encontro também na área, para que ele viesse aqui no nosso podcast para conversar um pouquinho sobre esse setor que é extremamente importante para a economia do nosso país, né? Há quem diga que o agro tem que ficar cada dia menor, mas como a gente é inteligente, a gente sabe que isso não é verdade. O agro é a pujança desse país. Sem ele, nós não somos nada, porque a gente não come vento estocado, né, gente? Ó, deixar de conversar, como a gente diz aqui no Nordeste. E eu tô recebendo Arthur Toledo Cota. E aí, Arthur? Olá, Fabíola. Muitíssimo obrigado pelo convite, por me receber aqui. Fico feliz de ouvir de uma pessoa como você que eu sou uma pessoa interessante. Então, quer dizer que eu devo ter algo que eu falo que ajuda em alguma coisa. Você tem conhecimento, né, de causa, conhecimento de causa sobre esse assunto que eu acabei de dizer. É importante para todo mundo, né? Sim. É uma questão assim até de pensar no básico da existência do ser humano, né? Comida. A gente vai precisar de comida e como que isso move o Brasil, como que é importante para o Brasil, como todo mundo tem alguma ligação, ainda que você seja da cidade, tem um pai, um avô, um tio, uma história de pessoas que vieram do campo, que cresceram no campo, que tem essa relação afetiva, né? As pessoas, por mais que sejam da cidade, gostam, né? Tem muita gente que me segue, que fala comigo, que são da cidade, que nunca foram ou foram algumas vezes em fazendas e que adoram ver a lida diária, cavalo, boi, natureza, né? Então, é um assunto que pega em vários lugares, né? A gente pode falar de economia, de finança, de produção, de alimento e de um estilo de vida, né? De um estilo de vida também, que é uma das coisas que eu também sou muito feliz de poder ter esse tipo de vida que eu tenho, né? Que não era esse tipo de vida que você tinha antes de 2008, né? Pois é. Como é que foi essa história, esse encontro aí com o campo? Pois é, eu sendo um cara que nasci na praia, né? Sou nascido, criado, virado homem em Maceió. Então, eu só saí de Maceió com 20 anos, com 19 anos. Então, a minha cultura era de um cara urbano da praia, né? Andava de chinelo, de bermuda no fim de semana. E, assim, gostava de fazenda, achava interessante. Sempre gostei de cavalos, assim. Então, eu via cavalo, nossa. Lembro que, pequeno, assim, né? Qualquer oportunidade que você visse um cavalo, nossa, um cavalo, né? Aquele bicho gigante, bonzinho, que você alisa ele, você sobe nele e tal. Mas meu avô tinha fazenda, outros parentes têm fazenda, fui em fazenda, mas eu não entendia o negócio. Aquilo ali eu nunca vi aquilo como algo que fosse ser uma carreira, uma profissão para eu seguir. Eu cheguei em algum momento da minha vida a pensar que faria engenharia agronômica, né? Seria agrônomo, que estudaria agrônomo, porque eu tenho alguns tios que são agrônomos, mas muito mais porque a minha mãe gostava muito de plantar, ela gostava muito de planta de jardim. Então o jardim da minha casa era minha mãe que desenvolvia assim, ó, as plantas eu vou plantar aqui, assim, fazia o projeto, né? Vai ser assim, vai ser assada, ela gostava. Então eu lembro de ajudar ela em cavar os buraquinhos, pôr a planta, regar nos primeiros dias e tal. Então eu lembro que uma época da minha vida, eu criança, eu dizia que eu queria ser jardineiro. E em algum momento mais para frente eu falei, ó, engenheiro agrônomo seria uma coisa legal. E minha mãe trabalhava em usina, que era engenheira de segurança de usina. Então essa questão da cana, plantação e tal, era uma coisa que eu, assim, em algum momento passava por mim, mas eu não me via nisso, né? E que se eu hoje eu tenho essa dizer assim, que se alguém chegasse do futuro para mim, na época, quando eu tinha tempo aí. 10, quando eu tinha 18 anos, que eu já era um homem, né? Um homem jovem que tinha futuro e tal, e dissesse assim, olha, daqui a 10 anos, você vai estar usando um chapéu, você vai trabalhar numa fazenda de pecuária, você vai cuidar disso.
Jamais. Eu imagino, deixa lá só cavar o buraquinho para plantar de vez em quando. A sua viagem no tempo aí distorceu aí o miolo seu, não tem nada a ver essa história, né? Pois é, em um momento acabou chegando isso, acabei entrando nesse universo agro aí, por uma questão até que muita gente acaba entrando, que é família. Você casa com alguém, o pai, alguém na família que tem propriedade rural e que, assim, olha, precisa de ajuda aqui. Você não tem interesse de vir aqui, trabalhar aqui? E foi assim que eu entrei nessa, né? Por causa da família da minha esposa, né? Que, ó, vamos lá, vamos ver e tal. Eu ia lá, gostava de ir, andar de cavalo e tal, mas não entendia do negócio. Sim. Então, quando eu entendi do negócio a primeira vez, que assim, ó, isso aqui vale tanto, isso aqui vende por tanto, isso aqui ganha tanto, isso movimenta dessa forma, você qual tem o custo para produzir? Isso, porque aí também tem uma coisa assim, a lógica de produção, né? Tipo, quando você pensa assim, vou criar animal. Eu quero criar coelho. Compra um casal de coelho. Tipo, tá, e vai comer o quê? Compra um casal de boi, compra um casal de cabrito, compra um casal assim, compra um casal, né? De um macho e uma fêmea da criação, né? Só que não é bem assim. Não é bem assim a conta, né? É um touro para 25 vacas, tem a lógica do bezerro, que você tem que levar até tantos meses, desmamar. Você pode já vender o bezerro quando desmamar e passar para frente, e seu negócio ser só criador, ou você pode comprar aquele bezerro, levar para frente, fazer o que a gente chama de recria e engorda, e aí sim vai para o frigorífico. Então tem uma série de fatores ali no meio que quando eu entendi, eu falei, caramba, como é diverso isso. Como no Brasil, de norte a sul, tem gente que trabalha com isso. O Brasil inteiro tem gado, tem gente comprando gado, tem gente vendendo gado, tem gente mexendo. É o Brasil. Então aí quando eu entendi isso, eu falei, caramba, olha o universo que se expandiu, né? De negócios que existem, né? Hoje a gente sabe que o agronegócio, 30% do PIB é agronegócio, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo que é a pujança do nosso país. A vocação do Brasil é a produção agrícola. E aí tem gente que acha que isso está errado. Tem gente que acha... porque come vento, come mato. Tem gente que acha acha que deveria diminuir a produção agrícola do Brasil em benefício da natureza. Então, tudo bem, é discutível esses pontos de vista aí, né? Aí você saiu de Maceió e foi para São Paulo. Interior de São Paulo. Eu fui direto para a capital, né? Eu fui para a capital. Eu não fui para São Paulo porque eu queria ir para São Paulo, assim, meu Deus, eu quero ir para São Paulo. Eu não fui. Eu fui para lá porque eu tive que ir. A minha mãe estava fazendo um tratamento lá em São Paulo, eu fui. Aí eu transferi a minha faculdade para lá. Biomedicina, eu sou biomédico. Nossa! Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas serve, alguma coisa serviu. Sim. E serviu para conhecer a minha esposa na faculdade. Pronto. Tá tudo certo. Com ela que eu me casei e depois de algum tempo trabalhei lá em laboratórios em São Paulo. E aí fazia palestra em empresa de saúde, empresa que fazia palestras em outras empresas com o tema saúde. Então, eu pegava profissionais da saúde para fazer essa palestra, eu fazia. E aí foi da onde veio essa coisa de comunicação, de falar em público, de gravar vídeo e tal. Veio daí esse lado, né, comunicador. E aí, quando eu comecei a andar com o meu sogro, que, né, a minha sogra, meu sogro, vamos lá, né, pra fazenda, pra você ir junto, dirigir e tal, tá cansado, né, então vai junto, você vai fazer o que amanhã? Não, porque você não vai junto, né, e tal, tá bom, vou, né. E aí, quando eu fui, que eu entendi o negócio, aí foi que eu falei, acho que eu vou começar a mexer com isso aqui, assim, foi uma coisa muito... Sabe, você se identificou. Não estava nos meus planos isso daí, e na hora que apareceu, aí veio, assim, veio lembranças, assim, da origem, sim, que meu avô tinha fazenda, que a história da minha família tem a ver com isso, que eu tenho muitos parentes que mexem com isso, ou de uma forma ou de outra, ou com cana, ou com gado, com alguma coisa do agro, de uma forma. Então aquilo me deu um significado, assim, de que, né, de um lado afetivo e de um lado de entender, olha, a gente tem um negócio na mão que é um grande fator da economia do Brasil, é onde o Brasil é muito forte. Eu acho que isso aqui faz sentido, mexer com isso, né? Aí tá agora no interior de São Paulo. Aí depois de alguns anos, quando a minha filha nasceu, aí eu ia pra fazenda, ficava durante a semana na fazenda e voltava, né? Aí com criança pequena. É linda. Quando a gente vê uma criança, ela toda vestidinha assim, como... Ela usa bota, cada bota mais linda que a outra, e vocês capricham. Botinha colorida. Pois é, e vocês capricham, porque ela é linda. E ela já inserida nesse meio, né? Ela gosta. Até o gadinho dela lá, ela fala, papai, o meu gadinho, você já olhou o meu gadinho? Oi, tá vendo a responsabilidade aí, viu?
Aí eu gostaria muito, assim, de acompanhar o crescimento dela. Então, eu ficava uma semana fora, criança pequena, com uma semana você volta, a criança tá diferente. Você percebe que ela tá olhando fixo pra você, você percebe que ela começou a falar alguma coisa. E aí eu falei, ó, não tá dando certo não, esse negócio de ficar longe, sabe? Tipo, eu quero minha família todo dia em casa, não quero ficar longe não. Aí eu convenci a minha esposa a gente ir pra Bauru, que fica mais perto das fazendas, e é uma cidade... interior, porém é uma cidade grande, uma cidade de 400 mil habitantes, se não me engano, que tem tudo, que enfim, e ainda não é uma grande metrópole, tipo São Paulo, com todos os problemas que uma grande metrópole tem. Então, é uma vida muito mais tranquila, muito sossegado, sabe? É uma vida muito... Eu sou muito satisfeito e muito grato pelo estilo de vida que eu consigo ter hoje, né? A liberdade que eu tenho, o modo de vida de estar ali na cidade, mas ao mesmo tempo estou na fazenda o tempo todo também, né? Então, virou um bem bolado ali. É muito bacana quando a gente acompanha seus vídeos no Instagram, porque você vai mostrando o dia a dia no campo. E você gosta de fazer um pouquinho esse comparativo. Diz, você pensava que era fácil, só colocar o gado aqui e deixar ele lá pastando. Não, e você vai dando dicas, vai mostrando como é o comportamento dentro do curral, enfim, lidando lá com os animais, né? Tem tantos ensinamentos que servem, assim, são metáforas para a vida, de coisas que acontecem na fazenda, que eu logo quando comecei a fazer trabalho de Instagram, essas coisas, eu lembro que eu fiz uma série que era assim, 5 lições da fazenda para a vida, que são coisas assim que... eu tenho um ponto de vista do cara urbano, eu não era da fazenda, então cada coisa para mim lá era uma novidade. Quando eu vi, eu falei, mas é assim isso? Então, assim, a importância, a interferência da Lua, o ciclo da Lua, que a gente que mora em Maceió, a gente sabe que a Lua interfere na maré, é a coisa mais básica, né? Maré sobe, maré desce. O cara que não tem esse fator mar, ele não entende a importância e a influência que tem a Lua. Então, quando você pega um cara do interior, um cara velho, antigo, assim, que ele fala assim, tal coisa você tem que plantar na lua cheia. Aí o cara fala assim, crendice de um velho desse, né? Não. Pois é, esse cara já pegou quantas mil luas cheias na vida dele? Experiência que ele sabe que se ele plantou numa lua ou na outra, deu resultado diferente. Lógico que tem coisas que podem ser sim crendices, mas tem muita coisa que influencia. Então, as coisas de lidar com animais, o processo de produção, o processo do dia a dia, cada coisa que eu ia vendo e ia aprendendo, eu sou um cara que eu eternamente estou aprendendo. Se você me fala alguma pessoa fala, você virou uma referência no agronegócio, eu falei, bicho, minha história no agro é muito pequena ainda, eu estou começando agora, ainda tenho muito para aprender. Só que tudo que eu aprendo, eu adoro poder explicar para alguém que, assim como eu, há 7 anos atrás, não sabia de nada, e gostaria de saber, porque faz diferença. Então, tanto na questão, por exemplo, do negócio em si, de compra e venda, de você usar tal produto, não usar, a forma de colocar, porque tem coisas que se você fizer errado, você perde, tem prejuízo financeiro. E você tem muito prejuízo financeiro porque você não sabe como funciona. Isso serve em qualquer negócio, de qualquer setor. Se você não souber, você vai perder dinheiro. Então, aí, cada coisa que eu vou aprendendo, e tem coisas assim, todas essas coisas são coisas que não se aprende em escola, não aprende em faculdade. Você pode ser veterinário, zootecnista, agrônomo, pode ter curso de especialização e doutorado, no que for. Tem coisas que você só aprende na prática, você só vai aprender no dia a dia, como dizem, né? Realmente no dia a dia que você vai ver aquilo dali. Aí que vem, né? Eu criei, né, nesse tempo, assim, foi uma das coisas que também me fez gostar tanto, assim, apaixonar pela coisa do agro, a simplicidade das pessoas do campo, aquela coisa assim de o cara fazer questão que você almoce na casa dele, o cara ficar feliz que você sentou para tomar um café com ele, e não importa se o cara tem dinheiro ou se não tem. Muitas vezes os caras que mais têm dinheiro nesse setor aí, do agro, o cara é o cara mais humilde que tem, é o cara mais simples que tem, é o cara que menos quer mostrar o que tem, o cara que menos quer esbanjar, porque ele não quer mostrar nada para ninguém, ele quer esconder, na verdade, porque ele tem medo de ladrão, né? Então, ele não quer mostrar carrão, o cara podia ter uma Ferrari, mas ele, pra que ele vai pegar essa porcaria? Isso aí é um problema para ele. É, o simples da vida, os momentos, né? O compartilhar a experiência que eles têm. Você ouviu o pessoal mais velho, tem coisa mais gostosa do que você sentar numa varanda. Tá aí uma coisa que eu gosto de fazer. Um cara de 70 anos... que chega ali, senta, o cara começa a contar a história do que aconteceu, do que não aconteceu, em 1900 e não sei quando, não sei o que. Eu adoro isso daí. Adoro. Eu adoro ouvir histórias. Sou muito observador, ouvinte das histórias com atenção.
E é isso que eu já aprendi, que é isso que me faz ser um bom contador de histórias. Que é uma das coisas que eu sei que é onde está ali o que eu comecei a fazer nas redes sociais e faço até hoje é contar a história. Né? Sempre que me chamam para fazer uma palestra, eu não sei fazer palestra no estilo aula. Ó, o conteúdo é esse, eu vou mostrar o tópico, eu vou explicar o assunto. Eu só sei fazer palestra contando história. Mas é assim, né? A nossa experiência de vida, ela agrega muito para quem está ali ansioso por conhecimento. Sim. Porque do mesmo jeito que você conseguiu o conhecimento e você vai passar, quem está assistindo você diz, puxa, que legal, que bacana. Sim, e assim, o retorno que eu tenho das pessoas de virar para mim e falar assim, cara, obrigado. O que você me falou me ajudou demais. Ontem mesmo, lá no Encorte, teve algumas pessoas que me procuraram lá assim, olha, eu te sigo já há muito tempo, gosto muito, não sei o que lá, pô, cara, você me ajudou muito já, pô, aprendi muito já com você. Teve alguns que eu tenho curso online, né? Eu sou seu aluno e tal, pô, você me ajudou demais, eu tô no começo e tal, não sei o quê. Isso daí é muito gratificante, você ter o retorno das pessoas de assim, não é só entretenimento. Lógico que eu gosto da coisa de entretenimento. Sim. Eu gosto de fazer uma graça. Eu gosto de fazer uma comédia. Eu gosto que as pessoas deem risada com o assunto. Gosto. Mas a minha comédia, o meu entretenimento, ele sempre tem um ponto que ensina alguma coisa. Sempre não é só pela graça gratuitamente. É pela graça com um ponto. E aí o pessoal, ontem, né? Ah, porra, cara, você me ajudou, bacana. Então, aí faz sentido, né? Faz sentido isso que eu tô fazendo. E é sempre através disso, é contando a minha história. Olha, eu fiz assim, aconteceu isso. E principalmente contando as derrotas, né? Porque, eu não sei... Você pode contar 10 vitórias para as pessoas. É legal, é interessante, as pessoas gostam, mas conta uma que você se lascou, o pessoal adora. Nossa, o pessoal adora. Ó, essa aqui eu fiz assim, fiz assim, fiz assim. Qual foi a decisão que eu tomei? Essa. Me lasquei. Nossa, o povo adora. E é isso, né? Tem muita gente por aí que só sabe contar a vitória, né? Porque eu fiz assim, eu acertei assim, assim. Mas garanto que no meio dessas vitórias teve esse aprendizado também aí, não teve, não? Sim, mas é o fato. Você tem a derrota, você aprende com aquilo dali, né? Então, quando você conta para outra pessoa, a atenção que ela aprende... É engraçado, elas gostam de ouvir, se interessam mais porque está aprendendo alguma coisa. Olha, não vai passar por isso. A gente fala, né? O cara que é esperto, ele aprende vendo os outros se ferrar, né? Agora, o cara que é tonto é só se ferrando mesmo. Aí não tem jeito. Aí você pode dar o conselho que for, que não serve para ele, né? Arthur, e no meio dessa trajetória, você hoje, como você também falou, aí você é uma referência no setor do agro, né? Você aprendeu nesse dia a dia a importância que a gente, enquanto país, enquanto nação, nesse setor, tem para o mundo? Sim. A gente tem a ciência, né? O cara que é produtor rural brasileiro, ele tem certeza, ele bate no peito que ele sabe o quanto do trabalho dele ajuda a levar alimento para o resto do mundo, né? Se eu não me enganar, 25% da comida do mundo vem do Brasil. Tá vendo algo aí? Em torno disso. Pode ser um dado impreciso, mas é algo em torno disso. Né? 1/3 da produção do PIB brasileiro é da produção de alimentos, do agro. E o mundo, a gente está vendo aí acontecer, isso já está acontecendo, né? Estados Unidos, Europa, com crises de desabastecimento de alimento, por uma série de fatores, né? Por causas ambientais, por uma série de ideias aí de que a produção agrícola é um grande vilão de todo o sistema, que está destruindo o mundo, né? Então, a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Porque o planeta Terra ele vai sobreviver, inclusive ao ser humano. Se o ser humano explodir tudo aqui, o planeta Terra vai sobreviver. Agora, eu sou ser humano e eu estou tentando sobreviver. Inclusive os nossos, né? Eu quero que a minha família sobreviva, a sua família e quem vier depois, né? E para isso precisa pensar em produção agrícola. Quem vem com esses papos não, porque precisa diminuir, não precisa de tanto. Porque o Brasil devasta muitas áreas para poder criar gado, para plantar. Ou as ideias assim, né? Tipo, porque faz isso porque é para exportar, vamos deixar a comida aqui. Porque é um absurdo. Esse é um assunto engraçado, né? É um contraditório que no Brasil o maior exportador
exportador de alimentos não é o maior produtor de alimentos do mundo, mas é um dos maiores exportadores. O Brasil é o terceiro maior produtor, né, de alimentos do mundo e um forte exportador. Mas o Brasil tinha que deixar a comida aqui, porque ao mesmo tempo que está exportando, o povo está passando fome. Aí, assim, querer comparar maçã com banana, porque as pessoas não passam fome no Brasil porque não tem comida. Elas passam fome porque elas não têm dinheiro para comprar comida. E não tem gestores e políticas públicas que façam com que ela tenha esse dinheiro. Sim, porque, assim, né? Achar que as pessoas vão dar de graça alguma coisa... então você acha, então, que o produtor rural... que tem uma terra, que ele paga imposto, que ele talvez comprou aquela terra, um dinheirão, ou ele herdou que seja, mas que ele paga imposto, que ele põe em risco, que ele investe, que ele trabalha. O trabalho agrícola, ele é arriscado, é uma fábrica a céu aberto, que depende de chuva, que depende de não ter chuva, que depende de sol, que depende de... Tem ladrão, o cara vem de noite e te rouba tudo, porque é um lugar aberto, não tem como ser fechado, é muito grande. Você acha que o cara vai, depois que terminar a produção dele, ele vai dar a produção dele? Ele tem 10 funcionários para pagar. Sim. Se não tiver 20, se não tiver 50... É uma empresa, como qualquer outra. Pois é, né? Tem compromisso. Então, o cara, assim, a pensar que alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tipo assim, alguém tem que fazer alguma coisa, mas essa pessoa nunca sou eu. É sempre alguém, é sempre o terceiro. Então, é o governo, é o presidente, é o prefeito, é alguém que tem que fazer, mas ninguém nunca pensa assim, tá, e o que eu posso fazer, né? Eu penso, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Eu posso ensinar as pessoas alguma coisa que eu sei, para que elas se tornem produtivas, que elas tenham emprego, que elas tenham capacidade. A gente no Brasil não tem falta de emprego, a gente tem falta de pessoas capazes de trabalhar nos empregos. Exatamente. Eu tenho falta na fazenda, de mão de obra qualificada. Na fazenda, ultimamente, a gente tem 3 ou 4 vagas abertas de pessoas que eu preciso contratar e eu não consigo. Porque não se encaixa no perfil que a gente precisa, porque ou não tem, não sabe fazer o serviço, não tem experiência naquilo, ou porque você enxerga ali que fala assim, sem futuro. Se você colocar essa pessoa aqui, você vai ter problema com ela. Porque numa fazenda você não contrata um cara que vem, bate o cartão, trabalha e vai embora. O cara mora na fazenda. Isso. Então você traz uma família para morar dentro da fazenda. Né? Então se você traz aquele cara ali que você já viu que pode ser um problema, depois para tirar vai ser mais difícil ainda. Então tem que ser bem criterioso, tem que tomar muito cuidado e tem que, assim... faltam pessoas hoje, isso é em todo setor. Qualquer setor que você for no Brasil e perguntar sobre qual é o seu maior problema hoje, mão de obra. Qualificada. Todo mundo fala isso. Rapaz, a gente tem vaga de emprego e não tem gente. Tem um amigo lá em São Paulo que ele tem uma empresa de gestão, de tecnologia de gestão de propriedades rurais. É uma empresa que tem um software, que tem um monte de coisa. O cara tem 40 vagas em aberto, que precisa de qualificação. Você precisa ter ali uma especialização, não sei o que lá, e o cara não consegue. Não tem. Então, assim, esse cara tá falando um absurdo aí, porque as pessoas estão desempregadas, estão passando fome. Pois é. De quem é a culpa? Então você quer botar a culpa no cara? Bicho, de quem é a culpa é um outro assunto. Agora vamos pensar, o que a gente pode fazer para isso resolver? Então a solução da fome é pegar tudo que tem e dar para quem não tem? Vai ser todo mundo sem nada, porque vai nivelar por baixo, assim, ó. Se você juntar o dinheiro de todo mundo e dividir igual para todo mundo, fica todo mundo lascado. É o velho discurso do socialista, né? Que em país nenhum em que o socialismo foi empregado deu certo. Aí a gente passa por uma situação dessa, já não ter mão de obra qualificada. E quando você tem uma sanção internacional aos produtos, vamos pensar aqui, Brasil, né? Porque o Brasil agora só pode exportar se a área não foi devastada, se isso, aquilo, outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai todo mundo morrer de fome nessa Europa. Europa e Estados Unidos... Eles já estão com um problema grave lá e a tendência é piorar. Inclusive, eles liberaram para derrubar florestas centenárias para poder ativar termoelétricas para gerar energia, porque eles estão sem energia. Então, assim, olha o quanto, né, que eles vêm aqui, colocam um monte de obrigação ambiental no Brasil. E não olha para eles lá. Olharam, né? Por muito tempo fizeram isso lá, mas na hora que apertou, filho, derruba isso aí, a gente vai morrer? Então derruba isso daí. Agora, cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio para ir lá, né, mostrar, né? Porque a empresa que estava patrocinando ele já tinha problemas jurídicos por trás. Então, pode crer que por trás de muita
reivindicação, você tem alguma coisinha errada ali por trás. Viu? Pois é, assim, sinalização de virtude, né? Sim. Nós somos as pessoas do bem que vamos salvar o planeta. Eles vão salvar o planeta, vocês vão morrer de fome, porque isso que vocês estão fazendo, assim, só se permite que vocês hoje estejam aí saudáveis, cresceram estudando, tá lá, porque alguém produziu, alguém trabalhou, alguém sustentou isso até hoje. É muito bonito o discurso, mas na prática a vida não é assim, não. Larga o cara na floresta pra você ver se ele não vai ter que sobreviver. Eles fazem, tipo, reality shows e acham que aquilo ali, de fato, tá no dia a dia deles. É muito fácil. As crianças, né? A gente fala muito sobre essa questão das crianças, do que eles aprendem e tal. É muito fácil a criança pensar que a comida chega no supermercado. Né? Então, assim, ó, leite. Leite é um negócio que eu compro no supermercado, vem na caixinha. Uma banana, eu pego lá no supermercado. Então, assim, parece que nasceu ali, né? Não sabe de onde que veio aquilo dali. É por isso que quem mora na cidade, a gente gosta muito de ir para os hotéis fazenda. Para ver como é que é. Feira agropecuária, essas coisas, porque é outra realidade. É como se fosse um mundo paralelo. Né? E aí elas percebem, dizem, poxa, é daqui que vem o suco, até o álcool para se fazer a cachaça de alguns, né? Sim. Porque eu acho que pensa que vem de Marte, alguma coisa desse estilo. Pois é. E Nossa tudo Senhora. tem produção, tudo tem gente, tem uma logística por trás, tem uma rede de pessoas que dependem, que vivem daquilo, que crescem com aquilo, que investiram dinheiro naquilo, que correm risco com aquilo. Gente que quebra tentando fazer esse trabalho, faz errado, perde dinheiro, fica endividado. Então é muito fácil criticar e apontar o problema. O problema que a gente tem é esse. Vamos achar o culpado. Agora, peraí, vamos pensar na parte lógica. Como é que resolve isso daí? Como é que resolve isso daí? Então, vamos discutir. É só pegar tudo e dar para todo mundo? Tá, quem vai dar? Com que recurso? Que vem da onde? Aí para, o assunto para aí. Esse teu trabalho de consultoria hoje na área do agro, vamos falar um pouquinho dele. Começa por onde, assim? O que as pessoas podem esperar da sua consultoria? Certo. Hoje a gente trabalha, eu sou da Trato Consultoria, o Daniel Pagotto, meu sócio lá. Ele já faz esse trabalho há quase 10 anos que ele tem a empresa e desde 2018 eu trabalho com ele, fazendo algumas coisas como coaching que eu fazia lá com ele, atendendo em alguns projetos e mais recentemente estou dentro do time como consultor full time lá mesmo, atendendo os projetos. Então, assim, é sobre gestão de fazendas. Sim. Proteção patrimonial e sucessão familiar. Então, o grosso do negócio é famílias que têm propriedades rurais, que é a coisa mais comum, as fazendas no Brasil são familiares. Olha aí, seu Marcula, meu pai, tem uma propriedadezinha ali na beira do São Francisco. Olha aí, tá vendo? Tá precisando de gestão, hein? Então. Tá precisando, ó, o Arthur tá aqui. Pois é, então ele deve ouvir essa. E que a maioria dessas propriedades familiares são informais. Sim. Então, assim, não há profissionalização. É uma coisa que é meio que se mistura a vida pessoal com o profissional. Então, não é uma empresa, é uma fazenda. É a fazenda do meu pai. Subsistência, digamos assim. A fazenda do meu pai é assim, o dinheiro dele é o dinheiro da fazenda. Então, se ele precisa comprar alguma coisa para a fazenda, ele compra no nome dele, ele pega o dinheiro dele, ele vende um carro dele, qualquer coisa que ele precise e compra um negócio e põe na fazenda. E um dia que ele precisa comprar alguma coisa para ele pega 10 cabeças de gado, ou 20, ou 20 sacos de milho e vende e paga aquilo. Quando é um dono só, é fácil isso. Agora você imagina quando são 4 irmãos, cada um com 3 filhos, uma família com outras variáveis, aí começa a dar conflito isso daí. Sim. Porque, como não é formal, não existe um demonstrativo de resultados daquele ano. Ou então, o cara não apura lucro da fazenda, então ele não sabe o que foi receita, o que foi despesa e o quanto que sobrou disso daí. Não sabe. Se ele juntar todas as notas fiscais dele, ainda não dá certo, porque muita coisa é informal, muita coisa ele paga porque, um caminhoneiro que trouxe um negócio para mim, aí foi R$1.000 o frete. Aquele cara não deu nota fiscal para ele, não dá, é um caminhoneiro. Aí ele não coloca esse custo lá. Isso não tá em lugar nenhum anotado, tá na cabeça dele. Sim. E aí começa a ter uns conflitos. Quando é só um pai que é sozinho, é fácil. Agora, quando tem vários, começa a ter os conflitos, porque tem um que trabalha lá, sempre trabalhou com o pai, sempre trabalhou. Sabe de tudo. Ele que compra, ele que vende, o pai tá junto, não sei o quê. Mas tem 3 irmãos que
nunca foram lá ou vão lá na casa do pai no feriado e tal, mas não sabe do negócio. Mas são sócios também, né? Entendi. Quando o pai morrer, eles vão ser sócios, vai ser dividido entre eles aquilo dali. E aí vai ter um que vai querer vender a parte, tem outro que não quer, tem outro que fala, não, vender não pode, a gente tem que ficar todo mundo junto. E aí um fala, mas junto com esse cara eu não fico, porque então... aí o cara que trabalha... Acontece nas melhores famílias, né? Isso acontece em todas as famílias. Então, assim, na verdade, a falta de comunicação e clareza do negócio acaba abrindo um vácuo para o fator fofoca. Que é assim, ó, o cara lá trabalha lá há muitos anos com o pai dele, sabe de tudo. Os irmãos não sabem do que acontece lá. Tem uma noção do que acontece. Mas eles não sabem. Quanto foi o lucro esse ano? A empresa lucrou 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão? Não se sabe. E aí, um cunhado ou uma cunhada vai no irmão e fala assim, ó, seu irmão é muito esperto. Seu irmão tá de caminhonete nova. E você, quanto que te deram esse ano disso daí lá? Seu pai comprou alguma coisa para você? Não, mas meu pai pagou a festa de casamento, nossa, em 1995. Sim, minha filha, mas aquilo ali foi isso aqui. O seu irmão só luxa lá. Ó, o seu irmão leva vantagem, hein? Você é tonta, hein? Você é tonta. Isso abre um caminho para todos os problemas que existem. Por quê? Porque não existe um documento oficial, numa reunião que é feita ou mensalmente, ou trimestralmente, ou uma vez por ano, para dizer, gente, a empresa faturou tanto, gastou tanto, lucrou tanto, dá para fazer uma divisão de lucro. Então, essa organização de transformar fazendas em empresas, que tem regras, que tem o que a gente chama de governança, que é isso daí, criar regras, criar ambiente de discussão formal. Então, não é no almoço do domingo que juntar todo mundo lá e começa. E a fazenda esse ano, deu dinheiro ou não deu? Tomando aquela cachaçinha ali. Vai comprar, tô precisando trocar de carro, e aí, não vai? Isso aí que dá de gente aí brigando, se desfazendo, não vou no almoço que aquele cara vai estar lá. Então isso aí, isso acontece em todo lugar, isso daí. Aí, digamos assim, você é convidado a fazer uma consultoria, tipo, numa fazenda dessa, você vai reunir a família toda e vai dizer o beabá direitinho. E organizar... Ali. A primeira coisa conscientizar primeiro essas pessoas. É assim, normalmente quando eles procuram a gente é porque eles já estão na dor do problema. Tipo, alguém já morreu e já tá a fusaca porque um quer separar, o outro não quer e tal. Mas em algum momento eles se juntam e decidem que, olha, a gente pode chamar uma consultoria para resolver o nosso problema. Então tem a parte jurídica, então tem os advogados que fazem isso, de entender realmente quem tem direito a quê, quem está no nome do quem, porque às vezes o cara tem todas as fazendas no nome de um filho. Sim. Tem gente que faz isso, tem 10 fazendas no nome de um filho, os outros 3 irmãos não tem nada no nome deles. Como é que faz isso? Juridicamente, a questão tributária, de transferência de inventário, ITBI, TCMD, essas coisas aí, tem o tributário para fazer isso, os contadores e tal, e a parte da empresa, que aí é onde a gente realmente foca ali, que é juntar todo mundo e começar a fazer reuniões. A primeira coisa é conselho de família, que a gente chama, né? Que é nada mais do que um conselho de uma empresa, que você vai chamar quem é sócio do negócio para agora, vamos começar a discutir as coisas. Como é que está o ambiente financeiro? Quanto vocês lucraram esse ano? Não sei, junta tudo a nota fiscal, pega tudo que vocês têm aí, vamos colocar na planilha aqui. Aí faz todo esse trabalho. É surpreendente que muitas vezes os caras estão tendo um lucro que eles nem sabem que estão tendo. Que simplesmente não tem no papel isso daí. Né? Muitas vezes o cara não sabe quanto vale o patrimônio dele. Sim. Então você fala assim, uma das primeiras perguntas que a gente faz é, quanto vale isso aqui tudo? A fazenda com o negócio. Será que está valendo ali uma rocinha ali... Na beira do São Francisco. Vale um dinheiro, hein? Se for na beira da água, vale dinheiro isso daí. É pertinho. Por causa de irrigação e tudo mais. Vale olha. Pois aí tá difícil encontrar a propriedade ali naquela região. Olha, pai, tá perdendo dinheiro, hein? Não, mas dá pra fazer muita coisa, vale bastante. Você pergunta pro cara assim, quanto vale isso daqui? Quanto vale sua fazenda, seu negócio, com tudo que tem dentro? Eu acho que vale 10 milhões. Aí você sabe pelo tamanho da área, quanto que vale um hectare naquela região, soma mais ou menos o que o cara tem de gado e tal. Fulano, seu negócio vale 20 milhões. O cara achava que valia 10, ou seja, se ele fosse vender... Eu acho que ele começa a ver de uma outra maneira, se ele fosse vender, ele talvez venderia por 10. Se alguém chega, quero vender, chega um cara à vista, 10 milhões ele vende. Deixou 10 para trás. Eu não estou falando de 50 mil. Estou falando de 10 milhões. E isso existe, isso daí. Propriedades rurais, tem propriedade muito, muito grande no Brasil. Tem gente com muita terra, com muito dinheiro em patrimônio imobiliário rural, né? E aí você começa, vale quanto? Vale 20 milhões.
Quanto que foi o lucro desse ano? Não tem, mas mais ou menos foi 200 mil. Então tá. Você lucrou 200 mil de um negócio que tem 200 milhões investido. Sim. Quantos por cento é essa rentabilidade? Está dando 1%, 0,5%. Bicho, não é melhor você botar esse dinheiro não vou falar poupança, que isso é um crime, né? Botar no CDI, renda fixa, não? Porque o que você está fazendo aqui é uma cagada. Você tem um ativo de 200 milhões, de 20 milhões de reais e você está ganhando 200 mil, essa conta está errada aí. Tem coisa que dá para fazer a mais, né? Então, tem muitas coisas que aí começa a clarear o ambiente financeiro da empresa. Com esse clareamento, você consegue pensar na estratégia da fazenda, que aí é um outro fator. Que é, olha, não seria melhor a gente arrendar uma parte da fazenda para cana, porque a cana paga todo mês, então você tem dinheiro todo mês entrando, fluxo de caixa. Esse é um grande problema do agro, é que é um negócio que muitas vezes você demora 1 ano para ver dinheiro. Sim. Então você põe o dinheiro hoje para começar, só que durante 1 ano você vai pagar funcionário, você vai pagar trator, óleo diesel, não sei o que, não sei o que. Eu vejo isso, meu pai ele tem uma propriedade, a gente falando, brincando aqui, mas a gente tem uma propriedade na beira de São Francisco. Sim. Ele está usando uma parte que era a parte de lazer da gente para plantar manga, né? E aí eu só vejo o coitado reclamar que não tem trabalhador, que falta gente, que não fez a adubação correta. Isso é um transtorno. Sim, é um negócio que dá trabalho como qualquer outro. Tá dá dor de cabeça, seu Marcola. Dá dor de cabeça para todo mundo isso daí. Mas aí, você clareou isso daí, você consegue pensar na estratégia com todo mundo dando opinião, tá? Sim. Tem gente que assim, ó, meu irmão nunca veio aqui. Eu não aceito que ele venha aqui dar opinião. Eu que estou há 20 anos aqui me lascando, aí esse gaiato vai vir aqui para dizer o que ele acha, eu não quero saber o que ele acha, eu que sei do que tem aqui. Então, quando você... Não, ó, meu amigo, você vai ter que entender. Aí vem o trabalho da consultoria, de conversar com 1 a 1, a gente conversa com 1 a 1, faz o trabalho de coaching, que é atender o cara 1 a 1 e perguntar pro cara, bicho, o que é que você quer pra sua vida? Você tá contente com a vida que você tem hoje? Não tá satisfeito não, eu gostaria que fosse assim. Se você gostaria que fosse assim, tem que fazer isso aqui para chegar lá? Pensando bem, se isso, eu quero fazer. Aí vai dando um rumo no cara, que aí aquele ambiente que era uma família toda brigada, começa a ter pessoas que entendem que aquilo é uma empresa, que eles são acionistas, que eles não precisam ser amigos, que eles não precisam gostar um do outro, mas eles precisam se reunir naquele dia para tomar a decisão. E a decisão é baseada em informação. De quanto vale, de quanto não vale, de qual é o melhor negócio, qual é a rentabilidade. Então, muitas vezes, a gente acaba mudando um perfil de um lugar que era assim, olha, isso aqui é impossível, isso aqui não tem solução. Não tem solução. E, de repente, aparece. De repente, né? De repente, ao longo de um ano de trabalho, aparece a solução que vai cada um encontrando qual é o seu lugar, cada um vai fazendo, vai tomando a estratégia melhor para o negócio. Muitas vezes tem um negócio que não estava dando dinheiro e, de repente, começa a dar. Aí o povo fala, rapaz, já não vamos vender não, vamos ficar com isso daí. O negócio está dando dinheiro. E vocês conseguem fazer o acompanhamento pós-consultoria? A gente tem, normalmente, os contratos são de 1 ano. Sim. E que a gente vai tentando renovar ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente tem alguns contratos aí que estão aí há 3, 4 anos, e alguns com 1 ano o cara já entendeu o processo, já ficou ali bacana, mas a gente acaba tendo um acompanhamento porque a gente fica próximo, muito próximo das pessoas, né? Imagina. 1 ano que você todo dia fala com o cara, não todo dia, mas todo mês tem ali reuniões, faz videoconferência, acompanha, fechamento, não sei o quê. A gente cria uma proximidade tão grande que a gente acaba virando fica amigo mesmo das pessoas, né? Então a gente sempre acaba se falando, fica sabendo como que tá, se tá indo bem, se não tá indo mal. Então até as decisões de... Olha, uma das irmãs, agora que organizou, decidiu que ela quer sair do negócio. Ela tem tantos % do negócio, vale tanto, agora os irmãos vão se organizar para comprar a parte dela. Pronto, claramente. Se não houvesse essa organização aí, isso já é um contrato mais antigo, e agora está organizado, está fazendo isso, antes, há 2 anos atrás, nossa, esse pessoal ia estar... Sabe como é que é? Só muda a região. Lá, o pessoal bota revólver na cabeça dos outros. Aqui, acho que era na peixeira, né? Se fosse aqui, um ia querer meter a peixeira no outro, né? Uma 12. Só muda a arma que vai ser usada para querer matar o outro. Arthur, me diz uma coisa. Para quem está começando, para quem está... com intenção, por exemplo, eu não aguento mais a vida na cidade, eu não aguento mais trânsito, eu não quero mais me estressar. Se engana quem não se estressa no campo também, né? Eu sei que sim. Mas qual seria o conselho que você dá para quem quer começar agora? Primeiro é essa organização mesmo, assim? A primeira coisa, você tem que saber o que você quer.
É isso daí. Tá? Pra tudo na vida é assim, né? É. Quem não sabe onde quer chegar, como é que é, pai? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Né? Qual é o nome do seu pai? Ronaldo Patriota. Seu Ronaldo, prazer em tê-lo aqui, viu? É ele que fala isso daí lá. Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Acho que é no Pequeno Príncipe que fala sobre isso, Sim. né? Se você não sabe o que você quer, você vai fazer qualquer coisa que aparecer. Então, qualquer um que aparecer dando uma ideia, você, é um bom negócio isso daqui, eu vou fazer. Bicho, vamos lá, vamos voltar para o começo. Você quer tal coisa, você vai entender como que funciona, qual é o risco, qual é a probabilidade disso dar certo, qual a probabilidade disso dar errado, as ameaças, qual é a parte boa disso, qual é a parte ruim disso. Pensando em tudo isso, aí o negócio começa a ficar mais fácil. Por quê? Não existe receita de bolo. É só você fazer isso que dá certo. Não tem. Tá? Porque cada propriedade tem uma característica diferente. Cada dono de propriedade ou cada empreendedor rural tem uma característica diferente. O cara tem uma tolerância a risco diferente. O cara tem um objetivo de vida diferente. Então, para mim, o que funciona para mim, muitas vezes não vai funcionar para outras pessoas. Para muita gente não vai funcionar. Então, tem gente que já é muito mais propenso a assumir riscos, tomando em consideração que pode ganhar muito dinheiro. E já tem gente que não quer correr risco nenhum, o cara não quer correr risco. Então, para algumas pessoas, por exemplo, tem cara que ele pode ser um baita plantador de soja. Ele pode ser um baita plantador de soja, porque ele tem toda a característica de que um plantador de soja precisa ter. Então, via de regra, um plantador de soja é um cara que ele se arrisca bastante. Tá? Eu costumo dizer que o cara que planta lavoura, né, não só soja, mas lavoura de uma forma geral, ele tem que ser meio doido. Tá? O cara não pode ser muito bom de juízo para plantar, mexer com grãos, com soja, com amendoim e tal, porque o risco é muito alto. Tá? O plantador de soja, o plantador de grãos no Brasil, a gente fala assim, ele dorme milionário e acorda embaixo da ponte. Porque ele tem lá não sei quantos milhões de reais investindo num lugar que se der uma chuva de granizo, ele perde tudo. De um dia para o outro, perde tudo do dia para o outro. Então, um veneno que ele passa errado, veneno não, um defensivo agrícola. Defensivo agrícola que ele passa errado, ele compromete, perde tudo, dá uma praga diferente que ele não cobriu, quebra a produção dele, quebra de safra e tal. Então, o risco é muito alto, porque esses caras, além da produção ser arriscada, ter riscos maiores, esse cara trabalha alavancado por banco. Normalmente, o agricultor, o produtor de grãos principalmente, ele pega dinheiro, quanto o banco dá de dinheiro para ele quer. Se você falar pro cara assim, eu tenho 20 milhões numa linha, ele fala, me dá, eu não quero nem saber. O pecuarista já é diferente. Sim. O tradicional, existem exceções. Ele já é um cara que não quer correr risco. A pecuária é uma atividade relativamente bem mais segura do que a produção de grãos, por exemplo, né? A produção agrícola ali, o plantador de roça. Então, é um cara que não trabalha com dinheiro de banco, ele trabalha com capital próprio, ele não quer pegar dinheiro do banco. O pecuarista ele tem orgulho de dizer que não precisa do dinheiro do banco. Graças a Deus eu nunca peguei R$1 no banco. Então esse cara ele não quer correr risco. Ele quer ter o certo, porém pouco, mas é certo, do que arriscar. Então tem pessoas que não podem ser pecuaristas porque eles vão se sentir frustrados. Pô, é muito legal, é muito bom, mas financeiramente foi fraco, eu não deu esse dinheiro todo que eu achei que dava. Né? Tem como pecuária dar mais dinheiro? Tem, se você intensificar, fazer uns projetos que são mais arriscados. Sim. Tem sim, só que quanto mais se arriscado. É para tudo, qualquer investimento é assim, o que dá mais retorno, sem via de regra, tem mais risco. Não existe esse negócio que não tem risco e dá muito retorno. Só existe se for golpe, né? Só se for aquelas pirâmides lá, né? Que você bota R$1.000 e vão te dar 10 mil em 3 meses, desde que você passe para 3 amigos, compre o pacote para entrar, né? As pirâmides da vida aí, né? Só isso que dá retorno garantido, né? Porque não existe isso. Então, risco-retorno é você entender qual é a sua capacidade, a sua característica de empreendedor em relação a risco e retorno é definitivo para qual atividade você vai ter no agro. Porque senão você pode ou correr risco demais e perder o seu dinheiro, ou deixar dinheiro na mesa. Você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar fazendo um negócio muito melhor e você está aqui por causa de questões até afetivas mesmo. Olha, o meu sonho é criar gado puro Nelore, eu quero vender touros, eu quero genética, eu quero fazer inseminação, eu quero fazer transferência de embrião. Tudo isso existe, tudo isso tem quem faça. Não tem quando aparece lá o
o leilão do Zezé de Camargo, que tem uma vaca que custou R$1.200.000. Pronto, tem cara que o sonho é fazer isso daí. O meu sonho é fazer isso. Muito bem. Agora, realmente, isso daí é um negócio que vai te dar retorno? Vamos estudar isso daí. Vamos ver se é isso que você pode fazer. O que acontece muito é gente que entra nisso daí... gado de elite, que a gente chama. Isso é gado de elite, né? Que é esses gado de exposição, que é genética, que um touro vale R$50.000, que uma vaca vale R$1 milhão, é o gado de elite, né? Cavalo de raça é outro assunto que o cara entra pela paixão. Eu sou apaixonado pela raça quarto de milha, e no fim das contas ele acaba perdendo dinheiro com aquilo, porque o custo é muito maior do que quando ele vende um cavalo. Então, assim, o cara, na verdade, quem mexe com cavalo sabe isso daí, assim, que é por amor mesmo, é paixão daquilo ali. E, na verdade, o cara até assume isso aqui é o meu hobby, eu não ligo se isso aqui dá dinheiro ou não. Aí é um outro ponto, né? O cara que quer, o cara podia comprar uma casa na praia, né? E gastar dinheiro. Cavalo dá para comprar mesmo. E ficar fazendo festa na beira da praia, mas tem outro cara que gosta de comprar um cavalo. E tem cara que tem a casa na beira da praia, tem cavalo de raça, e o cara tem o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser. Mas essa compreensão de, olha, cuidado para que a sua emoção não interfira no negócio. Então, quando a gente pega até esse assunto da consultoria, a gente tenta primeiro entender isso no cara. Se o teu objetivo é a sua paixão, é o seu hobby, a gente não serve para esse trabalho. Porque o nosso trabalho é baseado em empresa. É transformar isso numa empresa que dá lucro. Se eu sou um consultor de uma empresa que não vai dar lucro, quer dizer, eu posso ser confrontado e ser um mau consultor um dia, né? Se é o consultor de uma empresa que dá prejuízo, que case de sucesso é esse que você entrega, né? Então, eu não posso. Se você entende que o cara é um malucão ali que... Tudo que você fala que é para fazer certo, o cara faz o contrário, você fala, não dá, cara, esse cara vai queimar. Agora o Arthur prefere pecuária ou digamos, agricultura? Eu prefiro a pecuária, porque eu gosto da pecuária e eu consigo trabalhar numa pecuária lucrativa. Sim. Então, eu não sou também um apaixonado de ao ponto de a pecuária estar dando prejuízo e eu continuar agarrado nela, né? Agora, tenho sim flertes com a agricultura, porque hoje em dia, cada vez mais, eu conheço mais sobre a agricultura. E a agricultura é um negócio que você tem que conhecer. Você não conhecer, a queda é pesada, entendeu? Você realmente se quebra, fica devendo para todo mundo. Que tem de gente que você escuta história aí do cara, rapaz, inventei de plantar quiabo. Gastei R$1 milhão de quiabo, porque o cara me fez um projeto lá e me mostrou que quiabo eu ia botar R$1 milhão e ia tirar 5. Sim. Eu botei R$1 milhão, eu tô devendo R$1,5 milhão. Passei 25 cheques sem fundo. Foi até um cara que foi no Big Brother que contou essa história do quiabo. Teve eu não assisto Big Brother, mas eu vi uma entrevista dele em algum lugar. É um cara que recentemente teve aí, 2 anos atrás aí, que era do Goiás aí. Sim. Fazendeiro, eu não lembro o nome dele, que ele tava contando essa história num podcast. Que ele falou, rapaz, porque saiu na mídia, né, que esse cara aí é fazendeiro, mas tem aqui, ele passou 25 cheques sem fundo na cidade, né? Aí ele contou essa história do cheque sem fundo, por que foi? Ele falou, rapaz, inventei de plantar quiabo, que fizeram a conta pra mim que quiabo dava muito dinheiro, me lasquei, meu amigo, eu devo dinheiro até hoje esse negócio do quiabo. Então, eu sou muito mais conservador nesse ponto de vista de investimento, então eu não tenho essa loucura de correr tanto risco como o plantador de roça corre, mas gosto de uma pecuária com um certo risco, sim, que é o risco mais controlado, porque eu estou dentro de uma zona de que eu conheço aquilo dali. Eu sei, consigo fazer uma pecuária com resultados, que é o melhor do mundo, né? Você fazer um negócio que você gosta e que tem resultado financeiro, que paga a sua vida, que permite que você cresça, né? Então, isso aí é o melhor dos mundos, né? Melhor parte do boi para fazer aquele churrasco. Isso aí é polêmica, hein? Polêmica. Pro brasileiro, a melhor parte do boi é a picanha, né? Pra fazer churrasco é picanha. Mas o cupim também é tão bom. Eu acabei de comer um cupim ali com o Jaelson ali. Tava muito bom, tava muito bom. Adoro cupim, adoro. Acho que, mas por conta do meu pai, né? Que era a carne preferida dele, assim, o corte que ele gosta é esse. É um corte muito saboroso, porque tem muita gordura. Então, todo corte que tem gordura tem muito sabor. Por isso que a picanha tem muito sabor, porque ela tem a gordura. Então, quando você vê uma pessoa tirar a gordura do prato, já fala... Tá deu fazendo trabalho para fazer isso. Para colocar... A deposição de gordura no animal é a última coisa que acontece. Primeiro ele vai...
crescer, né, criar musculatura, estrutura óssea, e a última coisa que começa a depositar é a camada de gordura. Então você vê uma picanha deste tamanho, assim, que a gordura é mais um tanto, aquilo ali quer dizer, o cara gastou, o cara passou meses a mais dando uma suplementação, alguma coisa, para depositar a gordura no animal. Aí você vai e corta fora a gordura, assim, quem não gosta de comer não coma, né, mas eu não deixo fora não, eu corto todo pedacinho e como. Comércio de carne para o exterior. O Brasil é um dos campeões, né, de exportação de carne. Sim. Da nossa qualidade. É o maior exportador de carne do mundo, é o Brasil. Pois é. E vem essa onda da turma vegana. E, enfim, qual o sentido da vida se você não tiver uma carne ali, uma proteína? Eu sou bem carnívoro, né? Eu então também, eu não abro mão da proteína animal em prol de que porque você tem dó dos bichinhos, tirar a vida dos bichinhos e tal. Porque o pessoal associa muito, né? Eu entendo o cara que tem esse pensamento, entendo. Ele aprendeu aquilo dali, ele criou aquele sentimento, mas o cara acaba tendo uma comparação do gatinho que ele tem em casa, do cachorrinho que ele tem, do bichinho que ele tem, que ele acha que é a mesma coisa. Se você tá matando um boi, é igual matar o gatinho dele. Depende da criação que cada um, para a finalidade, no caso, igual né? matar o gatinho dele. Então, isso é inconcebível para ele. E eu entendo o pensamento dele. Agora, o que é uma coisa que incomoda a gente que gosta de carne é ver pessoas que demonizam. Você é um assassino sanguinário, você mata um inocente, a vida do inocente. Eu falo, gente. Então isso aí vem desde o princípio da humanidade, né? Lá das cavernas, do homem das cavernas. Pois é, o ser humano ele só evoluiu como civilização devido a isso. Se você pegar a história da humanidade e pegar as grandes crises de fome que existiu no mundo, todas elas, em algum momento, você vai ver que porque a agricultura estava muito baseada em grãos, em produção agrícola, e não nos animais. Né? Então, assim, os caras dependiam muito de trigo no passado, aí, do Egito, sei lá de onde, depois eu acho os dados certos para falar sobre essa história. Tudo era trigo, tudo era baseado em trigo. Um dia deu uma praga, um certo ano, que não teve produção de trigo, e aí o povo passou fome, porque é uma produção agrícola, é um negócio muito perecível. Então, assim, o negócio estraga, muito fácil. Um animal, você leva ele embora, tá ruim aqui, você leva para outro lugar. Até ele tá gordinho, até ele emagrecer e perder tudo e morrer, vai dias para isso acontecer. Óbvio, depois que você já bateu e tá com a carne ali, carne também é perecível. Mas um animal vivo não, um animal vivo você muda de um lugar para outro, que era o caso, né, dos caras quando era nômade, que realmente dominaram a questão do pastoreio dos animais, domesticaram animais. O pastoreio dos animais, eles levam aqueles animais junto com eles. Então, você tem aquelas cenas bíblicas, né, do pessoal no deserto em 1900, né, em 30 milhões de anos antes de Cristo, os caras pelo deserto com um rebanho de ovelha, de carneiros, né, e de cabras e tal, porque o cara tinha que levar para outro lugar e ele ia tocando junto, o pastor ia tocando junto. Ali tirava a lã, ali tirava o leite, ali tirava a carne e outras coisas. Ainda assim, você vê como é uma coisa da cultura do humano, né? É uma coisa importante isso daí. O ser humano, ele é um animal assim como todos os outros. A gente não é melhor do que os outros animais. A gente é a mesma coisa. Comemos instintos. Nós somos animais. A gente tem uma capacidade de comunicação e de agregação em comunidades que transformou o ser humano é o animal mais frágil da natureza. A gente perde para qualquer bicho. Você perde para um cachorro. Se o cachorro morder na sua cara, no pescoço, ele te mata. Né? Quantos casos, né, de um pitbull que matou alguém? A gente perde para um cachorro. Então, como que na natureza, na evolução da natureza, uma espécie frágil que leva 2 anos para conseguir ficar em pé, que come sozinho só com 4, 5 anos. Quantos anos leva para você pegar um bebezinho que os primeiros meses de uma criança é ficar ali segurando para ela não morrer, né? Você fica ali, deixa de frente, não vai engasgar. Totalmente dependente, enquanto os outros animais nasceu, levanta e mama sozinho. Um boi, um cavalo, vários animais que têm essa característica de presa, né, de serem presa na natureza, eles nascem e já ficam em pé em alguns minutos. E já saem andando, cambaleando, mas saem andando. Em 2 dias eles estão correndo. Quantos anos o ser humano leva para sair correndo sem cair? Né? Então, como que essa espécie evoluiu e subjugou as outras espécies, dominou todas as nossas capacidades, né, de agregação, de proteção, a inteligência de desenvolver coisas que os outros animais não têm. Então, o cara, quando defende que a gente tem que proteger os animais, porque os animais são não sei o que... É como se a gente fosse superior aos animais e que eles precisam que a gente, né,
zele por eles. Óbvio, a gente precisa zelar pelos animais, sim, né? Mas a gente é igual a eles, então na natureza um animal como outro, um animal como outro, e acabou, e é isso daí. A cadeia alimentar sempre foi assim, sempre foi assim. Então é meio assim, eu sinto assim como uma coisa meio inocência, sabe? Assim, meio ingenuidade de alguns e uma malandragem de outros, porque existe gente que vive disso. O cara, o salário dele, o dinheiro dele vive dessa conversa mole não consumo animais. Muito bem. Aí, isso aí tem vários casos por aí na internet, de vez em quando você escuta um ativista desse aí, que, quando você vai ver, o cara tá de volta comendo carne por orientação médica. Você precisa voltar a comer carne porque você está com deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, está com anemia, porque você não tem nada de origem animal. Aí tá lá, essa hora ele não mostra, né? Ele não faz uma live no Instagram, no perfil dele, falando, gente, olha, vou voltar a comer carne. Tá? Não, ele só volta, né? Fica bem quietinho, né? Jamais. Porque é isso daí, né? Uma sinalização de virtude, quer salvar o planeta, né? Quer contar a história, é muito bom, né? Dizer que é bom é fácil, né? Quero ver provar, né? Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estava ansiosa já, quando você disse que vinha a Maceió, eu disse, não, a gente tem que marcar, tem que conversar. E é um aprendizado, tudo isso que você está passando, a importância da organização, da coordenação de profissionais que façam esse trabalho. Porque hoje em dia não é só aquela história de tempo é dinheiro, não. Todo pedacinho de terra que a gente tiver pode dar dinheiro. Sim, né? Sim. Muito obrigada. Valeu. Fabiola, muitíssimo obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. O espaço está sempre aberto. Obrigada, viu? Obrigado, Fabiola. Bom, eu vou ficando por aqui. Vai lá no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Aí dá aquele joinha. E compartilha as nossas entrevistas. Isso é muito importante para chegar a um número maior de pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração e até o próximo episódio aqui no nosso É Sério? Podcast. Tchau, tchau.